Áfia, viva o melhor da medicina. Fala, meu povo! Sejam bem-vindos para mais um episódio do CageCast aqui em São Paulo, diretamente dos estúdios da Áfia. Eu tô com um convidado muito especial aqui, uma grande referência para mim, uma das maiores autoridades no mundo, para falar de um tema que eu acho que todo mundo, quando chega ali na beira dos 40, começa a se importar e começa a se interessar, que é longevidade. Vamos falar sobre longevidade saudável, longevidade ativa. É uma longevidade que todos nós buscamos, que não é só ter mais tempo de vida, mas ter mais qualidade de vida, né? Ter mais autonomia, lucidez, enfim. De estar como ele está aqui, vocês vão perceber ao longo da entrevista. Eu estou aqui com o Dr. Alexandre Kalash. Ele é presidente do Centro Internacional de Longevidade Brasil, consultor em longevidade, médico gerontólogo. Eu não sei se você lembra, mas teve um evento uma vez do Bradesco que foi quando eu lhe conheci, eu assisti uma palestra sua. Eu fiquei muito impactado com suas palavras. Eu falei assim, rapaz, esse cara sabe das coisas. E aí, a partir daí, eu comecei a me dedicar a estudar sobre esse tema. E sempre que eu buscava, eu via alguma entrevista sua, alguma palestra sua. Então, para mim é uma honra conseguir trazer você aqui com sua agenda corrida. Muito obrigado, viu? De coração mesmo. Seja bem-vindo aqui ao Muito podcast. obrigado, Daniel. Fala, meu povo. Eu gostei porque começou já assim para o povo. É, isso aí. Tem que simplificar as mensagens, né? Eu me dedico a isso, Daniel, como você sabe, há quase 50 anos. Ano que vem, olha só que legal, 2 zeros. Eu faço 80 anos e 50 anos me dedicando à longevidade, vida acadêmica, vida internacional, diretoria na Organização Mundial da Saúde. E agora, você sabe como é que eu gosto mesmo de me definir quando eu olho para você, quando eu olho para uma câmera? Eu sou um velho. Não tem problema nenhum de dizer que eu sou velho. É parte da desconstrução. Porque no Brasil, velho é sempre o outro, não tem nada a ver comigo. Então, quando eu digo que... Olha, cara, eu sou careca, eu tenho barba branca, eu uso óculos, eu tenho as rugas que mostram sabores e dissabores que eu vivi pela vida e tenho orgulho delas. Eu sou um velho e eu acho que é importante assumir. Porque senão fica aquela coisa de que eu não tenho nada a ver com isso, eu sou político, eu não vou mexer nisso, eu não vou legislar, eu sou da mídia, eu não vou falar de idade, meu Deus. Então, é importante que caia a ficha que o Brasil está envelhecendo. Viva! É o que a gente sempre quis. Quando eu nasci, a expectativa de vida... Peraí, só um minutinho. Eu acho que o microfone caiu, eles mandaram... Vamos voltar desse pedaço aí. Isso aí é fogo, porque eu gesticulo. Não, pode prender aqui, ó. Prenda no blazer melhor. Bolso? No blazer mesmo aí. Não tem problema não. Continua daí mesmo. Depois você faz o corte lá, tá tranquilo. Tem algema aí? Pode mexer, pode. Peraí, deixa eu só ver se ele... Derrubar a gente pode de novo, não tem problema. Deu certinho? Só trabalho de laserzinho. Veja se tá... Eu acho que não atrapalhou não, né? Só foi só... Deu uma batida muito forte. Muito forte. Tá. Cortou um pouco do que ele tava falando. Tá, então ele vai... Eu não precisa apresentar do início. Ele vai falar do... Você começou falando que você era um velho. Aí você volta, continua, certo? E aí a gente faz Começo nessa do velho. Você falou, hoje eu com 80 anos eu me considero um velho. Você começou assim, não foi? Deixa ele dar o ok lá. Mas tá ótimo. Olha a energia desse cara, bicho. Chega a me arrepiar aqui. Tem que dizer o que você toma. Eu vou perguntar como é que você se alimenta, só de curiosidade, como é seu estilo de vida, né? Porque você tem uma vida corrida, não é tão simples. Não é aquele cara que fica e dorme 10 horas, que come tudo 100% saudável. Não. Vamos desconstruir isso. Pode ir? Vai lá. Então, Daniel, o que eu gosto hoje de me apresentar, não é que eu fui diretor da Organização Mundial da Saúde, que eu fiz PhD em Oxford, que eu fui não sei... Não, eu gosto de me apresentar assim, eu sou um velho. Ali, careca, preciso de óculos, essas rugas que mostram sabores e dissabores que eu vivi pela vida, e tenho orgulho delas. Essa barba branca. E faz parte dessa desconstrução, porque no Brasil o velho é sempre o outro, não tem nada a ver comigo.
Daí o político não vai se meter com nada que tenha a ver com desenvolver políticas públicas para o envelhecimento. O cara da mídia, então, fica apavorado de falar da idade. E isso vai contaminando. Se o velho é sempre o outro, eu não tenho nada a ver com isso. E o homem, então, é uma desgraça. Nós estamos em pleno Novembro Azul. Saúde do homem. E os caras só pensam em próstata. Não, tem que pensar. É você cair na realidade de que o Brasil é um país que está envelhecendo muito rapidamente. Nós temos hoje 16% da população com mais de 60 anos e em 2050 será o dobro, mais de 31%. Aí o cara fala, 2050 é um futuro muito distante, eu não estou interessado. Faça as contas. Se você tiver 35, daqui a 25 você é um sexagenário. Você que está chegando aos 40 vai ter 65. Tô nessa virada aí. Então é maravilhoso poder envelhecer. Envelhecer é bom, morrer cedo é que não presta. Perfeito. Você concorda com essa frase? Acho que é de Jung, que ele fala que a vida começa nos 40, que antes disso a gente está só pesquisando. Eu acho que para quem acha que a vida só começa Ou é aos 50? Aos 40 ou 50, perdeu muito tempo, meu Deus. A vida começa quando a gente começa a viver. Viva bem a idade que você tem. Se for meu neto, que tem 4 anos, eu quero que ele viva e experimente, se desenvolva, porque aquele desenvolvimento infantil naquela fase é fundamental para o que vai acontecer no futuro. Se você é adolescente, deite e rola, mas com consciência. Não abuse de drogas. Não vai fazer besteira, que depois você vai pagar o preço. O álcool, que na nossa sociedade é banalizado, faz um estrago danado. Agora tem um detalhe. Eu sempre digo que se você quer chegar bem aos 100, comece já. Se você começou aos 15, aos 20, você vai ter muito mais lucro que quem só começou aos 40, ou aos 60, ou aos 80. Mas você sempre vai ter ganho. Então aquela história de que, eu sou sedentário e estou com 67, agora é tarde demais, não. Comece, porque você vai precisar, talvez até da força para te tirar da cama. Eu fumo até hoje, eu tenho 72. Pelo menos o teu enfisema não vai complicar. Eu estou com peso anormal, estou muito acima do... mas agora eu já estou velha. Dá um jeitinho, capricha. Agora, eu sempre falo isso. Saúde é criada no contexto do dia a dia. Onde você mora, onde você trabalha, como você se locomove, como você se diverte, como você ama. Isso é o que cria saúde. Mas para poder sustentar o teu esforço, você precisa de políticas públicas. Porque ninguém escolhe morar mal. Um país que tem uma percentagem absurda de pessoas que não tem esgoto sanitário. Pode ter um smartphone na mão, nós temos 210 milhões de smartphones, ou seja, um para cada habitante. Você tem um smartphone na mão e o pé no esgoto. Então, essas desigualdades sociais, você também não pode culpabilizar a vítima. Eu não escolhi viver assim. Eu não escolhi, come brócolis. Mas, doutor, se eu for comer brócolis na primeira semana do mês, eu não vou ter dinheiro para comer açúcar e farinha na última. Para pagar os remédios, né, que também é algo muito presente, né? A polifarmácia hoje no idoso, aqui no Brasil. Eu queria que você trouxesse um pouco dessa realidade, que você está entre Londres e o Brasil aqui, né? Você mora lá e cá. Como é que você vê essa realidade de acesso não só a assistência médica, a toda essa parte que é o que promove a qualidade de vida? Como é que você diferencia? É difícil comparar, porque a primeira coisa que a gente tem que observar é que os países que já envelheceram são os países desenvolvidos. E eles enriqueceram antes de terem envelhecido. Nós estamos envelhecendo muito mais rapidamente sem os recursos que um Reino Unido, uma França, uma Suécia, um Canadá, um Japão tiveram quando dobraram. Por exemplo, a França foram necessários 145 anos para dobrar de 10% para 20% a proporção de pessoas sexagenárias. Entre 1845 e 1990. A França era uma potência no século XIX e ao longo do século XX.
E foi se ajustando. Não está perfeito, não. Mas eles tiveram muito mais tempo para se adaptar a essa nova realidade. E nós vamos fazer o mesmo dobrar entre 2011 e 2030, 19 anos. Nós estamos no meio desse caminho com 16%. Então, não dá para comparar como é que a Inglaterra, a Holanda, a Dinamarca ou o Canadá estão fazendo. A gente pode pegar ideias, mas o que a gente tem que ser é muito criativo e realista. E pensar sempre que a palavra que mais rima com longevidade é solidariedade. A forma como eu envelheço depende também da forma como as pessoas à minha volta estão envelhecendo. E se eu não manifestar essa empatia, essa solidariedade, se eu não quiser um Brasil melhor para todos, não para uma elite que vai pensar numa economia prateada, gente, e os outros? Você falou de remédios. A gente teve uma conquista civilizatória que você, novinho, com 40 anos, nem faz ideia do que foi. Chama-se SUS, Viva o SUS. Porque exatamente há 36 anos, você com 4, a gente saiu daquela ideia antiquada de Santa Casa, de filantropia, você dependia de alguém que ia fazer uma benesse. Hoje a gente tem um direito a um sistema que é o maior sistema universal de saúde do mundo. Imperfeito? É. Nem o da Inglaterra, onde tudo começou, e foi por isso que eu fui fazer minha pós-graduação lá, atraído por essas ideias do Sistema Nacional de Saúde, nem lá é perfeito. Aqui também não. Você vai realmente precisar de um dinheirinho no bolso para comprar os remédios que o SUS ainda não está podendo te ofertar. Mas o fato de você ter essa conquista civilizatória de que o brasileiro já não vai morrer na fila esperando que alguém faça uma caridade para te botar para dentro do hospital, como eu vi como estudante de medicina. Eu me formei em 1970. E também tem essa, Daniel. Falei agora de 70. Eu sou de uma geração muito especial, cara. Porque os jovens acham que sabem tudo, que estão descobrindo tudo. Pô, tem muita coisa que... Enriquecendo rápido, então acha que a vida é isso, né? É se tornar milionário antes dos 30, dos 40. Faço esforço, mas é para poucos. Eu vejo muito isso, né? Que equívoco, né? E essa monetarização, essa preocupação com a finança, com o dinheiro de acumular, acumula outras coisas, acumula conhecimento, acumula saúde, acumula amigos. Você nunca sabe qual é a hora que alguém vai ter que te cuidar. Já pensou quem vai te cuidar na hora que você precisar? E não é só na velhice. A gente pode ter um acidente e de repente você precisa de cuidado. Então, tudo isso fica no meu imaginário. Alguém que ano que vem são 50 anos estudando longevidade, vivendo e não perdendo o pique. Eu acho fantástico. Eu sou apaixonado pelo que eu faço. Dá para ver. Dá para ver. Você tem um brilho no olho quando você fala isso. Daniel, quando eu comecei, as pessoas acharam que eu tava lelé. Eu imagino, porque você foi que abriu a trilha, né? Você foi falar de uma coisa que ninguém... Muito vanguardista, né? Ninguém falava disso, né? Eu imagino, 50 anos atrás. É. E você sabe... Qual era a expectativa de vida nessa época, 50 anos atrás? Eu, quando nasci, tinha 46 de expectativa de vida. Quando eu me formei em medicina, era 57. Nós estamos com 77. No meu tempo de vida, ok, eu sou velho, mas não é tão velho. A gente ganhou 30 anos de vida, não foram 30 anos de velhice, não. Então, isso é maravilhoso. É a maior conquista social dos últimos 100 anos. Mas o grande desafio dos próximos 100 é saber como é que a gente vai responder a essa conquista. Porque se a gente desperdiçar essa dádiva, ao longo da história das civilizações, todas, sempre houve a busca da fonte eterna da juventude, fútil e inútil. Ninguém vai viver para sempre. Tem uns malucos lá nos Estados Unidos que acham. Então, o que eles se submetem? A 200 pílulas por dia, eles dormem 8 horas, 13 minutos e 6 segundos, tem que ser exatamente aquilo. Não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode... Estão postando tudo em células-tronco. Imagina ser parceiro ou parceira de uma pessoa tão chata, né? Ninguém vai aturar. Então, você tem que aproveitar a vida,
Você tem que fazer as escolhas que são possíveis que você faça. Faça esse esforço e aí vem um mantra. Quer chegar bem ao 100? Comece já. Quanto mais cedo, melhor. Nunca é tarde demais. E fica repetindo isso. Repete aí, ó, povão. Repete para o vizinho, para o sobrinho, para os amigos. Porque... Repete e mentaliza também, né? Eu acho importante a gente se visualizar. Eu sempre faço uma dinâmica de me imaginar como é que eu vou estar, com quem eu vou estar daqui a 10 anos. Né? Em que trabalho, com que... perto dos meus filhos, distante, morando aonde e tal. E isso tem... Essa bobagem que é um exercício de mentalização tem me ajudado muito. Há 10 anos atrás eu queria muito estar mais próximo da natureza, porque eu acredito que o homem, ele adoece à medida que ele se afasta da natureza. Então, a gente está aqui em São Paulo, né, que é um lugar incrível para você trabalhar, para aprender, para poder conhecer pessoas, se relacionar. Mas eu, como moro na Bahia, eu sinto muita falta desse sossego, do silêncio, do ritmo mais lento. E eu acho que o segredo da vida é esse, é tá lá e cá. Porque quando eu também fico há um mês lá, eu falo, nada está acontecendo. Cadê as pessoas? Cadê? Né? Estou conversando com você, estou aprendendo muito com você aqui, eu estou absorvendo isso. Então eu acho que é essa busca. E lá atrás eu realizei um sonho recente que foi comprar um sítio. E aí eu estou amarradão, criando galinha, plantando, e com as minhas filhas pequenas lá, e agora trouxe um cavalinho para poder ficar lá passeando. E eu hoje consigo enxergar um valor absurdo nisso. Eu nunca imaginei que eu fosse me dedicar a isso, sabe? Não sei se foi a paternidade também que faz isso com a gente. Você também é pai, né? Você tem quantos filhos? 2. Não sei se foi a paternidade, mas eu não tinha nenhuma conexão com planta, com terra, né? Fui criado solto, mas... Sabe? Falando de uma coisa interessante. Os meus filhos moram em Londres. Eles foram criados lá. Meu filho é artista, está terminando agora um mestrado em arte-terapia. E um dos trabalhos que ele faz, que é tudo diversificado, né? Você não tem mais aquela ideia da minha geração que você vai ter um emprego para toda a vida e um dia se aposenta. Impossível hoje em dia. Você dá um salto daqui para lá, se reinventa, e eu acho isso interessante, porque te estimula. Meu filho, um dos projetos, e ele se dedica, e não é de agora não, uns 10 anos, que ele se dedica a um city farm, uma fazenda dentro do espaço urbano. Oh, que legal. O que você está descrevendo, esse contato das crianças que moram naquela área, e são vários, os city farms, essas fazendas urbanas em Londres. Você vai lá, você vê o que é uma cabra, o que é tirar o leite da resgata, vaca. Né? Esse contato com a natureza, né? Que era uma coisa que você planta uma sementinha e você vai colher, depois de algum tempo, pé de alface. E o legal é que nesse projeto específico existe uma interação intergeracional. Vão as crianças e vão as pessoas mais velhas falar como é que era. Eu acho que eu vi isso na TV, uma experiência deles juntarem idosos, né, como fosse casa de acolhimento, com crianças. Como isso deu certo. Porque essas crianças de hoje em dia, elas estão sendo terceirizadas, né? Os pais não têm muito tempo, muitas não têm avós ou não têm contato, e você tem aqui um outro grupo de pessoas que está carente de afeto também, né? E que tem muita experiência, muita sabedoria, né? Já errou, já fez assim, e que pode, de alguma forma, né? Eu achei isso... Seu filho participa disso, então, desse movimento. Participa, eu acho uma experiência fantástica. E eu estava falando, né, dessa experiência de geração. Eu fui criado num mundo totalmente diferente daquele que os meus netos estão sendo hoje. Minha bisavó tinha 17 irmãos e irmãs. Meu bisavô tinha 13. Eu fui criado com muito velho em volta. E, claro, eram famílias enormes, porque cada um deles teve, em média, 8 filhos. Depois, esses 8 tiveram, em média, 4. Depois, tiveram 2. E agora, a realidade é que você, estou vendo pelos meus sobrinhos, pelos meus próprios filhos, tem 1 ou 2 ou nenhum. Eu tenho uma sobrinha que não tem nenhum, já adotou uma gata e já castrou a gata. Então, nem a gata vai procriar.
Isso aí é importante porque a base da pirâmide, as crianças, os jovens, está cada vez mais estreita. E lá no vértice da pirâmide está cada vez mais cheio de pessoas que estão sobrevivendo até os 70, 80, 100. Isso nunca houve na história, né? Nunca. Da humanidade. Nunca. É o que eu chamo revolução da longevidade. O que é revolução, Daniel? Revolução é alguma coisa que acontece abruptamente e que a partir daí a sociedade não vai ser a mesma. É o que está acontecendo em relação à longevidade. Mas o que é interessante, que reporta aquilo que se estava falando sobre essas experiências intergeracionais, é que quando eu era criança, eu estava cercado de primo para tudo quanto era lado. O que você faz com os primos? Você brinca e briga. Natural. E você aprende quando você brinca e quando você briga. Você encontra o teu espaço. Você tem que lutar por ele. Quando você é um filho único, mimado, isso não vai acontecer. E eu estava cercado também de pessoas idosas, interessantíssimas. Não necessariamente grandes intelectuais, não é isso não. Eles tinham era a oralidade, eles contavam histórias e davam pito. E você aprende também quando você ouve história e leva pito. E você vai aprendendo a crescer e a envelhecer quando eu me reporto aquelas coisas que eu ouvia das minha avó, tias-avós, aquelas, sobretudo as mulheres. Porque a oralidade, até por uma questão de passar muito mais tempo com os mais jovens, dentro de casa, naquela época as mulheres mais velhas não saíam de casa para trabalhar. Então tinha muito papo, muito tempo. Até que alguém me dava um pito assim, o que está fazendo aí, menino? Isso não é conversa para criança. E eu ia para trás da porta porque eu queria saber o fim, como é que ia acabar. Ou então eu ia para a cozinha. A cozinha era o melhor lugar. Então, e nessa época sua, então, era aquela coisa, a comida era feita, né, naquele contexto e era tudo mais natural, mais saudável, todo mundo se envolvia na atividade, não é essa coisa, compra, liga, traz pronto, come, engole, vai, tchau. Bom, um trazia uma coisa, outro fazia sobremesa. Eu lembro que minha avó era assim, era a Dona Benta praticamente, minha avó. Ela fazia uma empada, ficava a tarde inteira assim, moldando a empada com o dedo assim, ó. E botava o recheio de frango ou de camarão, e aí ficava de meio-dia até a noite do meu aniversário, enquanto minha mãe estava fazendo o brigadeiro, enrolando na mão, melando no granulado, e tinha um pãozinho também, e aí tinha um pastel que... O pastel era o único que vinha pronto, que só fazia fritar. E aí pronto, fazia um aniversáriozinho ali. O aniversário era uma coisa que via um vizinho, poucas pessoas, não eram essas festas suntuosas. Eu sou carioca, mas minha família é entre Minas e São Paulo. Minas, então, é de uma riqueza cultural. E o que aconteceu? Eu venho de uma família multimediterrânea. Cada um dos meus avós veio de um país diferente, mediterrâneo. Itália, Grécia, Líbano, Portugal. Que mistura, né? Ah, que uma coisa maravilhosa. E um dia eu descobri que eu sabia cozinhar. Legal. Porque eu via essas figuras todas, essas mulheres todas. E aí entra também a herança afro-brasileira. Porque quando me dava o pito, que eu não podia mais ficar lá ao pé das véias, ouvindo aquelas histórias todas, eu ia para cozinha e ficava ouvindo as histórias que essas mulheres fantásticas, né, que ficavam na cozinha e que andaram assim um trabalho quase, era mesmo quase que de escravo. Eu conheci netos de escravas na minha infância e que tinham e transmitiam essa oralidade, essa ancestralidade, que eu convido o povão aí que está vendo, vai lá, ouça. Porque sempre uma pessoa velha vai ter alguma coisa interessante. Nunca despreze, e eu vou contar uma historinha Conte, por favor. Da minha mãe. Minha mãe morreu com 103 anos. Ela era uma mulher muito bonita. Meus amigos a chamavam de baronesa. Já aquela pinta. A mãe era italiana, os olhos lindos, maravilhosos, vaidosa até onde pudesse ser. Um dia um amigo meu elogiou, a gente estava saindo, falou assim, puxa, que roupa bonita, que essa cor é linda. Ela deu uma olhada assim, essa cor fica muito bem em mim.
Não era ela que ficava bem com aquela cor, não. Entendi. Essa vaidade te ajuda também, autoestima, autoconfiança, você poder envelhecer bem. Então, quando ela fez 100 anos, eu comprei um presente especial. A baronesa, agora com 100 anos, tem que dar um upgrade. Lúcida, com 100 anos lúcida. Ainda razoavelmente, já estava perdendo, né? Ela morreu já com Alzheimer, mas até os 94 ela estava ótima. Né? E tinha uma memória danada, sobretudo umas piadas que você ficava... Como é que faz sair isso da boca de uma baronesa? Comprei uma tiara. Cheguei todo animado de Nova York, com a tiara toda bem embrulhada em 3 caixas, muito papel de seda, fita de cetim. E cheguei lá, depois de falar com o cuidador, já estou aqui, quando ela estiver desperta, já tiver feita a higiene da manhã, o café, me chama. Cheguei lá, assim, sabe que dia é hoje? Não. Teu aniversário, mãe. É. Mas muito especial. Por quê? Quantos anos você está fazendo? Eu devo estar na casa dos 50. Assim, um pouquinho mais, né? 60? Não, mãe, você está fazendo 100 anos. Ah, sai para lá, menino. Que 100 anos? Vai você. Assim, não importa, não importa. É um aniversário especial, um presente especial. Quer que eu ajude a desembrulhar? Quando ela viu finalmente a tiara, ela ficou de olho brilhante. Ela, sempre muito vaidosa, achou lindo resgatou aquilo. isso, né? Assim, você me dá licença de botar? Já tinha protegido a pontinha, né? As hastes. Para não machucar. Aquela pele delicada. Mostrei no espelho, ela sorriu, falou assim, que bonito. Sabe por quê, mãe? Que a partir de hoje, você não vai ser a baronesa, você vai ser a minha rainha. Reação dela, Daniel. Tira. Eu tirei, falei assim, o que houve? Tira. Mas você não gostou? O que houve? Se eu não quero ser rainha, eu prefiro ser princesa. Nunca deixe de ouvir o que uma pessoa velha, mesmo com doença de Alzheimer, lhe tem a dizer. Porque ali tinha uma experiência toda de vida. Para que ser rainha se você pode deitar e rolar no tapete vermelho sendo princesa? Legal, né? Você está falando uma coisa que eu estou lembrando aqui. Eu morei com minha avó há muito tempo. Minha avó hoje tem 92 anos, lúcida, dona Iracema, mandar um beijo para ela. Ela foi minha mãe também, né? Minha mãe médica, 4 filhos. Ela era uma rede de apoio importante para a gente. E ela me deu muito amor. E eu morei alguns anos com ela depois que meu avô faleceu. E eu convivi também com muitos velhos, né? Eu sempre gostei de conversar. Tinha um porteiro também, que era um cara mais velho, devia ter 60 e poucos anos, ele já estava no prédio, ele me viu nascer. E a impressão que eu tenho, até hoje, conversando com pessoas mais velhas, é de que as pessoas mais velhas, elas são mais... Elas dizem mesmo o que elas acham. Elas não estão tão preocupadas em lhe agradar ou em fingir. O ego também já não é aquele ego. E são mais verdadeiras, eu aprendo muito, eu estou sempre tentando buscar, quando eu estou numa casa que eu vejo uma pessoa mais velha, é nela que eu vou e converso, porque eu acho que a sabedoria... Né, eu estou aqui, pode espichar. É isso, eu tenho várias perguntas, várias dúvidas para te falar aqui, porque eu acho que tem o peso das experiências, sobretudo dos erros, dos problemas que a pessoa tem, dos ensinamentos. Isso é uma coisa que não vai achar no Google, não vai ser a IA que vai dizer, estou com um problema tal, o que é que eu faço? Né? Eu gosto muito de saber dessas histórias, né? E de conversar com essas pessoas, de ouvir e de aprender, porque eu acho que isso jamais vai ser substituído. Muitas vezes as pessoas me perguntam por que eu, aos 28 anos, 29, fui me interessar por essa área, longevidade, não se falava disso. E eu atribuo a essa familiaridade que eu tinha com pessoas idosas, que eu gostava, não é agora que eu estou velho não, eu sempre gostei de gente velha. E à medida em que você vai envelhecendo, é verdade, você se libera de muita coisa, de muita besteira. Primeiro, você não está competindo. Ou você já deu certo ou não deu. Não precisa provar nada para ninguém, né? Já passou até essa fase? Eu não estou esperando ser promovido.
as coisas que eu já fiz. Eu quero ser o porta-voz da minha geração. Eu quero me reportar, e por isso eu estava falando, eu fiz medicina e me formei em 1970. Eu participei dos movimentos estudantis de 1968. Para mim não foi história recebida. Para mim foi vivência. Muita coisa que a gente hoje precisa ver num filme, e eu recomendo, por exemplo, Ainda Estou Aqui, porque Não vi. essa lembrança precisa ser repassada para quem não viveu e não acredita naqueles anos de chumbo, de tortura, de morte, de desaparecidos. Isso tudo tem que ficar sedimentado e a voz do velho é a voz que vai transmitir essas histórias que precisam ser contadas e ouvidas. Mas aí, uma coisa que eu me perdi antes e queria dizer aqui, os jovens, na sua impetuosidade, eles acham que estão descobrindo tudo. Eu sei tudo. Aí a gente fica assim de olho e fala assim, cara, você não está sabendo de nada. Porque no meu tempo, quando a gente ia com a namorada ou o namorado para o quarto, trancava o quarto, os pais não sabiam o que iam falar. Agora a gente sai, vai paquerar e vai fazer cruzeiro. E os netos é que não sabem o que fazer com isso. Sabe como é? Então, nós, essa geração a que eu pertenço, descobrimos e desenvolvemos uma coisa que não existia antes. Nós somos baby boomers. Por que o boomer? É um boom. Muitos nascimentos do final da Segunda Guerra até 64. Então, esse crescimento da população veio também com desenvolvimento econômico e com mais tecnologia para conhecimentos e para saúde. Então, nunca nenhuma geração antes da nossa teve tanto conhecimento, tanto acesso ao conhecimento, claro, que muita gente que ainda era analfabeta. Estou generalizando e mundo afora. Com tecnologias, por exemplo, eu sou a geração que primeiro usou um antibiótico. Não existia antes da minha geração. Vacinas eram 2 ou 3 que existiam. Isso fez com que a gente pudesse crescer com mais saúde, com mais conhecimento e, por causa do desenvolvimento econômico, com dinheirinho no bolso. O que você faz com isso tudo? Muita gente com dinheirinho no bolso, com mais vigor, você dá o chute no balde, você vira a mesa, e aí veio a pílula, e de repente a mulher não era mais escrava do seu aparelho reprodutor, podia decidir quando é que ia ou não ia engravidar e quantos filhos ia ter. Isso tudo foi da minha geração. E a gente descobriu e desenvolveu esse conceito de adolescência. Se você pegar um dicionário de 1950, a adolescência não está definida como é hoje. Não sabia, não. E Curioso. o curioso é que nós ainda estamos aqui. Nós não vamos fazer mais a transição da infância para a idade adulta. Nós estamos fazendo agora a transição da idade adulta para a tal da velhice, que eu chamo de gerontolescência, só para brincar com a palavra. Assim como a gente descobriu e desenvolveu a adolescência como se entende hoje, nós agora nós somos os mesmos. Com nossa experiência, com a nossa ousadia, a gente está reinventando o que é envelhecer. Gerontolescentes, dando chute no balde, virando a mesa, sendo... Não me mande para o aposento, que eu não vou de jeito nenhum, eu vou e estou envelhecendo na sala da frente. Porque aposento remete àquelas casas antigas, né? Que tinha um aposento lá no fundo, onde metia os velhos. Eu não. E isso é uma questão de direitos. Que respeitar, não porque eu sou careca ou porque eu sou velho, me respeitar porque eu tenho direitos. E é uma questão de cidadania. E é isso que eu quero ser, um porta-voz, pela posição de fala, de poder falar, que eu conquistei através da minha experiência de vida de 50 anos trabalhando nesse tema. É uma coisa que você me passa muito forte, assim, é essa sua vitalidade, a sua... Quando você chegou, que eu lhe vi andando, já tinha percebido isso na palestra, sua postura, a energia, a sua forma de levantar, sentar, de falar, de vestir, essa... Da onde que vem esse vigor todo? Queria entrar agora um pouco até assim na sua intimidade em relação ao que você se alimenta, como é o seu estilo de vida,
porque eu falo muito sobre isso aqui, né? Sobre como se movimenta, como se alimenta, sono. Queria que você falasse um pouco se você sempre foi assim, ou se você, sei lá, você também é maratonista, o que que você faz? Não sou, não. Vem de uma coisa que não está relacionada ainda das que você citou, embora todas elas sejam importantes. Vem de paixão, vem de propósito. Eu sou motivado e sempre fui, desde pequenininho, pelo que meus pais contavam, pelas pessoas mais velhas da família. Eu sempre fui muito ativo, sempre fui enxerido, sempre fui curioso. E à medida que eu fui me desenvolvendo como criança, como adolescente, e como eu disse, né, em períodos turbulentos da nossa história que a gente precisa contar e recontar, eu fui desde presidente de diretório de estudantes e saí nas ruas em 68 e participar daquilo tudo por paixão, por propósito de vida. Porque você pode ter tudo perfeito. Saúde, ter muito conhecimento, ter muito amigo, ter uma casa legal, ter conforto, comida na prateleira, não ter preocupação nenhuma, mas não tem propósito de vida, cara. Você tem que ter, antes de tudo, um propósito, e à medida em que você vai envelhecendo, esse propósito vai se interconectando com outra coisa muito importante, que é legado. Eu quero ser lembrado. Eu tenho essa vaidade, pelo menos por 2 gerações. Eu quero que as pessoas saibam o que esse Alexandre Kalash fez na vida. Ele acrescentou alguma coisa? E de poder te responder, eu ainda estou acrescentando. Meu trabalho acadêmico, depois na Organização Mundial da Saúde, 13 anos, de ter criado projetos que ainda influenciam muito as políticas públicas mundo afora. Eu continuo com ímpeto e, felizmente, com saúde, poder sair de Nova York e ir para Genebra, passando pelo Brasil. Eu estava vendo sua agenda, você tem uma vida corridíssima, você estava dando uma palestra agora de manhã, aí já veio aqui para o podcast, daqui vai para outro lugar. Daqui tem outro e amanhã tenho 2 e na sexta eu estou indo para Mas espera aí, vamos lá. Eu já vi você falando em alguma outra palestra, num corte que eu vi na internet, que o tempo para a gente se recuperar, você sente esse tempo, né? É um pouco maior. Você se cansa, chega a hora que você também chega no seu limite. Como é que é esse seu respeito com o seu corpo? Qual é o cuidado que você tem com o seu corpo? Você tem momentos de pausa? Ó, Daniel, semana que vem, ainda bem que você marcou agora, porque semana que vem eu vou viajar, vou me esconder num lugar. Como é que você lidar com essa coisa da correria, do tempo do trabalho, do parar, Como é que você faz isso? Eu acumulo, vou acumulando. Eu vou gastando energia, botando na conta e falei assim, mas daqui a pouco, por exemplo, esse daqui a pouco, a gente está chegando no final do ano e janeiro eu vou para minha casa na Espanha. Ah, você tem um descanso. E lá eu contato com a natureza. Você tem um hobby? Hobby? Sim, o que é que você gosta de fazer no momento de... Trabalhar. Eu me divirto. Não é workaholic, é work lover. Eu tenho essa vantagem, um privilégio, de que eu me divirto trabalhando. Quando eu não estou tendo prazer no trabalho, eu mudo para outro projeto, porque isso já não está dando. Esse é o meu hobby. Você me traz eu acho que a habilidade do futuro, que está muito presente em você, é essa coisa de estar sempre aprendendo, desaprendendo, reaprendendo e buscando aprender, né? Eu sinto isso em você. Aprender a aprender, desde cedo. Você precisa de 4 pilares para você poder envelhecer bem. O primeiro, claro, é saúde. E como eu disse antes, a saúde é criada no contexto do dia a dia. É o que você come, é como se movimenta, como dorme, estresse, né? Como você assim. Se você trabalha num lugar que não te dá satisfação nenhuma, que seu estresse é enorme, que você precisa nessas grandes cidades, né, de transporte público, onde você passa 1h30 dentro de um veículo no Rio de Janeiro, onde eu moro, que nem ar-condicionado, com aquele calorão, né, você já chega cansado no trabalho. E depois você volta para casa mesmo martírio. Um bagaço. Aí alguém bate no teu ombro e fala assim, e agora, vamos fazer um jogging? Assim, cara, eu estou precisando de descanso. Né? Aí é aquela preocupação, 56% da população brasileira tem insegurança alimentar. Você pode saber o que é bom para comer, mas você não sabe se vai realmente comer amanhã. Nós temos 30 milhões de pessoas
passam fome, que só vão comer se tiver alguém que lhes dê. Mas aí, Daniel, o Brasil não é o terceiro produtor bruto de alimento do mundo. O primeiro é a China, o segundo os Estados Unidos, mas a nossa população é muito menor do que a China e mesmo dos Estados Unidos. Então, per capita, a gente produz alimento que dava para alimentar o Brasil inteiro, com folga. Mas a gente está mais preocupado em alimentar os porcos da China do que a população rural, do que a população periférica. Não pode falar de favela comunitária. Não, é favela. Eu, quando falo favela, eu sei o que eu estou falando. Quando a gente começa a dourar a pílula, que não pode falar assim, que não é politicamente... A internet, então, é um ambiente bem... com esse tipo de pisando em ovos, né? As pessoas estão muito nisso. E você vê numa época que não tinha isso, né? Você não tinha essa coisa de... Não sei se você sofre às vezes... Cuidado com as palavras. Esse pessoal que às vezes fica... Em vez de estar absorvendo aqui o conteúdo, está querendo procurar pelo em ovo para criticar. Ah, mas ele falou isso quer dizer que ele é isso. Você lidar bem com isso, né? E eu, como Liga, foda-se. Carioca, né? Eu moro em Copacabana, eu nasci em Copacabana. Daniel, eu nasci numa maternidade que hoje é um hospital geriátrico, já diz tudo, né? Tenho grande chance de terminar onde eu comecei, da maternidade ao hospital geriátrico. Mas Copacabana é um microcosmo do Brasil como um todo. É o bairro mais envelhecido da América Latina. Não sabia não. Se você quiser ver o que o Brasil será em 2050, olha para Copacabana. E Copacabana não é só o luxo da Avenida Atlântica. Você vai se afastando do mar e tem aqueles quarteirões mais pobres, classe média, média baixa. De repente tem uma família vivendo dentro de uma kitnet e está cercado de morros, onde tem as favelas. Você tem tudo ali. E por ter muitas pessoas idosas, a própria economia do bairro é o eletricista, é o porteiro, é a empregada doméstica. É que agora é a cuidadora, ambulante. que antes tinha sido a babá. Na minha infância eu estava cercado de mulher grávida, crianças, jovens e adolescentes. Hoje você anda no calçadão de Copacabana e vai ver muita pessoa idosa, mas para cada um que você vê do lado de fora, você tem 2 ou 3 que estão em casa, que não conseguem sair, que estão dependentes, que não têm mais a família para cuidar. Então, para mim aquilo é um laboratório. Esse laboratório é que me deu a ideia de lançar um projeto. O Brasil já está urbanizado. Agora é a vez de alguns países da Ásia e África. E cada vez mais o mundo será urbanizado. Em 2007, as Nações Unidas declarou, pela primeira vez na história, mais pessoas vivendo em zonas urbanas do que rurais. Isso é revolucionário. Isso se dá ao lado e em paralelo ao envelhecimento populacional. Qual é o recado? Cada vez mais nós vamos ter pessoas que vão envelhecer em zonas urbanas. As cidades estão preparadas? Não. E aí eu fiz um projeto piloto em Copacabana, porque me convidaram para fazer a palestra inaugural do Congresso Internacional de Gerontologia, mas tinha um preço. Mas Kalash, vê se vem com uma ideia diferente para a mídia falar de longevidade do Congresso. Eu falei assim, já sei, eu vou fazer um estudo improvisado, com amigos meus que me ajudaram a fazer grupos focais e perguntar para as pessoas idosas de Copacabana, às vezes só mulheres, às vezes só homens, às vezes misturados, às vezes jovens, legal, idosos, às vezes idosos, mais idosos, para saber o que eles gostam, por que eles vivem ali e quais são suas preocupações. Você vê que quando você pergunta para a pessoa idosa, você encontra a resposta. A gente não perguntou assim, quem são os seus melhores amigos? Isso aflorou em todos os grupos. É um bairro vertical, né? As pessoas moram em apartamento. Quem é que está lá embaixo? Porteiro. Porteiro é o melhor amigo do idoso de Copacabana. Ele ouve, ele não tem escolha, no meio difícil... Ele participa da vida dele, né? Totalmente, e tem que ter. Porque, por exemplo, no meio difícil que não tem 22 apartamentos. Não há dia que eu desça que não tenha 1 ou 2 sentados ali no lobby, conversando com o porteiro. E o porteiro não é psicanalista que fala assim, agora sobe, porque sua sessão terminou. Ele tem que ficar lá. Então, o que a gente fez?
a gente foi treinar esses porteiros. Que legal, eu não sabia disso. Eu tentei com o poder público, não deu certo. Vamos cair na real, a gente tem que trabalhar com o setor privado. Foi a Bradesco Seguros que nos permitiu treinar mais de 6 mil porteiros. Porque eles são amigos, mas eles precisavam de um banho gerontológico, saber como fazer, onde, pegar a ideia um do outro. Copacabana começa no Leme, termina no Posto 6, o porteiro aqui do Leme não sabe o que o porteiro do Posto 6 faz face a um determinado problema. Segundo, a gente descobre que tem um grande inimigo. Quem é? O motorista de ônibus, que não para, que não respeita, que o dono da empresa diz, se estiver muito velho no ponto, não para porque não paga. E eu não quero muita gratuidade. É verdade, isso é um ponto. E como é que vai ser isso daqui nessa virada? Como é que vai ser esse lance da gratuidade, E tudo isso tem que das ser vagas? pensado. E das tudo vagas isso tem que ser pensado. Porque da você sabe que acessibilidade. agora já tem, o ano que vem eu vou, prioridade da prioridade. Tem a filinha dos 60 mais e já tem a dos 80 mais. Então, o Brasil está envelhecendo. Vai ter que ter uma dupla prioridade, né? Dupla, e já tem. Na hora de embarcar em aeroporto, é porque você é muito novinho, não presta atenção nisso, eu estou. Porque ano que vem eu sou. Vou ficar atento aqui agora. E aí tem uma coisa, a grande preocupação. O nosso país ficou muito violento. Eu nasci, me criei no edifício onde eu hoje moro. Não tinha cerca, não tinha porteiro durante o dia vigiando. Subia, entrava, saía, todo mundo. Hoje em dia você tem cerca, você tem arame farpado, você tem carro blindado, você só vai ao shopping porque você não tem mais coragem de andar para fazer compras, você não pode ir ao cinema. As praças, né? E essa violência, esse estresse, essa ansiedade tem um preço. E ela não é boa para ninguém. Nem para aqueles que estão lá embaixo, nem para aqueles que subiram e que acham donos de tudo, mas que vão tendo uma vida que às vezes nem vale a pena ser vivida. Vazia, né? Vazia, separada, um país partido, como o Zuenir Ventura escreveu o livro Rio, sobre o Rio, a cidade partida, onde você tem essa divisão. Onde você tem a Rocinha, novamente agora declarada na semana passada, a maior favela da América Latina. E a 800 metros você tem a praia de São Conrado, que é o metro quadrado mais caro do Brasil. 800 metros separam um lugar onde ainda tem tuberculose, que não tem esgoto, tem vala, tem criança passando fome. E a 800 metros você tem todo o luxo que você possa imaginar. Nós estamos em São Paulo, Paraisópolis, do lado do Morumbi. E numa cidade grande no Brasil, e às vezes nem precisam ser muito grandes, porque o processo de favelização está pegando na Serra Carioca, Fluminense, Petrópolis. Aqui eu fui pegar um Uber, agora o cara estava falando, Daniel, agora aqui não tem mais a Cracolândia, nenhuma Cracolândia só não, agora são várias espalhadas, né? Ou seja, isso fugiu do controle, né? Do controle que eu digo assim, fugiu da nossa... Porque a gente não... A questão não é culpar só a política, mas essa forma como a gente está vivendo e competindo e não cooperando e não solidarizando, né? Chegou num ponto que eu acho que não tem muito o que piorar não, né? Eu não consigo me acostumar de passar e ver uma pessoa no chão com fome e eu moro perto de uma comunidade que tem os catadores de lixo, né? E eu fico bem incomodado com isso, né? Sempre eu vou lá, dou muita roupa, sapatos, né? Às vezes a gente faz e assim, é uma dificuldade para você juntar no prédio ou na região um grupo, né? Porque o WhatsApp ajuda, né? Muitas pessoas não querem participar, não ajudam. E aí é muito frustrante, porque você teve um rapaz que estava lá em frente do meu prédio
num dia, eu saí, voltei, ele voltou no final de noite, ele ficou uns 4 dias seguidos dormindo na porta do prédio. Aí no terceiro dia eu falei, porra, o cara é imundo, sentado no chão assim, eu subi, fiz uma mochila de roupa, entreguei pra ele, fui lá falar com ele. Ele tava até lustro assim, dei sapato, camisa, calça, conversei com ele, levei um saco de pão com um monte de coisa que tinha em casa. E aí ele agradeceu e tal. Aí no outro dia ele não estava mais lá. Aí depois de uma semana eu já vi ele em outro lugar. Ele já estava sem roupa, sem nada do que eu tinha dado, sem a mochila. Então Difícil, né? é difícil, né? Porque É um ciclo. a droga está envolvida ali, né? E muitos acham que aquilo é uma escolha dele, mas na verdade não é uma escolha, né? É uma falta de, justamente a falta de escolha. Quando você vai somando um país que vai sendo dominado por narcotráfico, por milícia, em que a insegurança em que você vive, em que você não estou dizendo que todo policial não presta, não, mas eu estou dizendo que muitos não, e que estão em conivência com políticos que também não são confiáveis. Quer dizer, é o tecido social que vai se esgarçando. E quem é que é o mais vulnerável entre os vulneráveis? São pessoas dependentes, pessoas idosas, que fazem parte desses 33 milhões de pessoas com mais de 60 anos. E elas estão precisando de apoio, elas estão precisando de políticas, elas estão precisando de cuidados. E muito disso cabe a nós, homens, aprendermos. Porque a gente foi acostumado numa sociedade muito machista, muito patriarcal, em que o homem quer mais é ser cuidado. Ele conjuga o verbo cuidar assim. Tu cuidas, ele cuida, ela cuida, vós cuidais. Eu não tenho nada a ver com isso, eu quero é ser cuidado. É isso mesmo. Então, enquanto não cair a ficha, belezoca, que você também vai ter que ser parte da solução, porque quando só tinham 4, 5% da população com 60 anos e mais, era fácil. E naquela época, como eu disse antes, as mulheres ainda não estavam participando da força de trabalho. Estavam em casa. Eu me lembro aqui em São Paulo, eu vinha, visitava as tias, aquilo tudo. Quando um idoso ficava doente, tinha uma fila de pessoas, de mulheres, que estavam disponíveis para poder ir lá, passar a noite no hospital, fazer companhia, etc. Quando dá o salto para os 16% de hoje e as mulheres já na força de trabalho, já está ficando difícil. Mas daqui a 25 anos, amanhã, serão 31%. Então, se os homens quiserem ficar na maciota, achando que não tem nada a ver com isso, aprende, cara. Porque você vai ser também um cuidador. E você vai ter que prestar essa solidariedade. E aquela mulher que hoje é a cuidadora, imensa maioria de quem presta cuidado, terceirizado ou na família, é nas costas da mulher, que cuida dos filhos, depois cuida dos pais, já cuidou do avô ou da avó, vai ter que cuidar, goste ou não goste, do sogro, da sogra e do chato do marido, porque mulher no Brasil tem mania, sei que não é o caso, de casar com um homem mais velho. Esses homens vão ficar doentes, vão dar trabalho, e ela, no final, vai ficar, sabe, se perguntando, e de mim, quem é que vai cuidar? Como é que vai ser na hora que eu precisar? Cada vez menos você tem a base da pirâmide, jovens. O Brasil está crescendo na vertical. As famílias brasileiras já é comum. Você tem bisavó, avó, você tem os pais, você depois tem os filhos, os netos, 5 gerações numa mesma família. Mas no eixo daquilo você tem essa figura da mulher que está precisando de solidariedade. Está sobrecarregada demais. Né? E quando o peso é muito grande, o que acontece? Você bota peso no caminhão. A sobrecarga chega a um ponto que o caminhão quebra. Eu tive muitas pacientes que viviam esse contexto e aquela história, cuidando de quem cuida, né? Eu vejo que esse tema também está cada vez mais relevante, eu tenho visto várias palestras. Mas uma coisa que você me falou aqui agora, nesse papo que me acendeu, foi
você falou lá de Copacabana e tal. O que você acha desse papo das blue zones, né? De que existem blue zones ou de que se criar blue zones que são... aí entra naquilo que você falou, que é difícil comparar, né? Esses países desenvolvidos com o Brasil. Mas eu queria saber a sua opinião em relação a isso que a gente vê, né? Netflix, documentários, várias abordagens. Você acredita nesse conceito? Não vou fugir dessa pergunta que tem muita controvérsia. Mas eu vou falar só uma coisa que você falou em Copacabana de novo. Eu falei que aquilo para mim foi um piloto. Eu lancei a ideia no tal do Congresso Internacional. Despertou muito interesse. Eram convidados participantes do Congresso, a grande maioria internacionais, e eles queriam saber como é que foi, como é que você fez. Tá lá. Eu consegui apoio do governo do Canadá. Nessa época, quando eu estava como diretor do Departamento de Envelhecimento e Saúde da Organização Mundial da Saúde, lá em Genebra, mas foi o Canadá que me deu a chance de fazer um trabalho com gerontólogos e planejadores urbanos para a gente destrinchar, com base no modelito de Copacabana, e criar o protocolo de Vancouver de como fazer uma cidade ser mais amiga do idoso. Aliás, é uma tradução ruim, porque em inglês a gente fala age friendly, amigo da idade. Sim. Tá? Como a gente não consegue traduzir isso para as nossas línguas latinas, a gente acaba falando. Então vamos falar, amigo, se for amigo do idoso, é amigo de todo mundo. Se aquele ônibus for mais fácil para eu entrar e sair, porque eu sou velho, e fazer o meu percurso com segurança, vai ser mais fácil para uma mulher grávida, para um jovem com uma mochila nas costas, para alguém com uma deficiência, alguém que machucou o joelho praticando algum esporte no fim de semana. Todo mundo se beneficia. Com esse protocolo, a gente fez um estudo em 35 cidades, no mundo afora, com os contatos que eu podia, porque a gente não tinha dinheiro, a gente tinha era paixão, né? Propósito. Vontade. E daí a gente lança em outubro de 2007, portanto há 17 anos, o projeto da Organização Mundial da Saúde, Cidade Amiga do Idoso, Age Friendly. Hoje está presente em 1.670 cidades e muitas mais, provavelmente 5.000 cidades mundo afora, que usam esse protocolo que nasceu daquela experiência de Copacabana. Legal. Quer dizer, é escala. No Brasil são só 32. A ideia saiu daqui. Eu já tentei de tudo quanto é jeito. E quando é feito, é mal feito, com poucas exceções. Ou feita por interesses políticos, tem uma política ou um político que resolve que vai fazer um curral eleitoral e aí pega um monte de cidade ali na região dele ou dela. Não, não é assim. Tem que ser com seriedade, com propósito, com compromisso com a evidência, de um estudo bem feito. E aí vem as bolsonas. Eu sou muito cético em relação. Quando eu era bem jovem, ainda estava na Universidade de Londres, descobriram que tinha um vilarejo, uma montanha do Equador, onde supostamente tinha um centenário. Isso despertou o interesse, não de gerontólogos, porque a palavra ainda era pouco comum, demógrafos. E se criou um grupo, eu fiz parte, e a gente foi tentar descobrir o que havia de excepcional. Será que é água? Será que é montanha? O que eles comem, o que eles bebem, né? Como se movimentam. A fonte da juventude. É a água? Nada. Eram arquivos falsos. Porque eu chegava lá, ou não tinha certificado de nascimento, e você tinha que acreditar. Eu tenho 103 anos. Como é que você vai discutir? Ou então apresentava o certificado de nascimento da mãe ou do pai. Você já ganhava 25 anos, você tem 80 e diz que tem 105. Aí é fácil, né? Eu vejo que muita gente se apega a isso. E assim, eu acho que, óbvio, a chance de você ter lugares ou regiões, talvez bairros, que tenham, né, uma infraestrutura, uma qualidade de vida melhor, de fato isso é indiscutível. Mas eu acho que aqui no Brasil, né, sobretudo nas zonas mais rurais, eu estive agora em Minas Gerais recentemente, e
alguns lugares também no interior da Bahia, ali Mucugê, Chapada Diamantina, um pouco também no Recôncavo. Eu conheço e já tive contato com muitas pessoas que estão ali com 98, 100 anos e que estão bem com vigor, com essa energia que você tem de fazer as coisas com a enxada na mão, ainda plantando e tal. Eu acho Essas são as pessoas que provavelmente se beneficiaram de uma herança genética para longevidade. 25% da sua chance de chegar bem ao 100 é por uma questão genética. Os meus filhos, por exemplo, eles já saem com uma vantagem enorme, porque um avô morreu com 104, a minha mãe com 103, a minha sogra está com 99. Só meu pai morreu novinho, com 93. Então, para os meus filhos, você já começou bem, com 25%. Mas 75% é o seu estilo de vida, como você vive, como você encara a vida. Não é só do ponto de vista do que você consome, da sua dieta, do não sedentarismo, de não tomar álcool, de não fumar. Eu vejo aquele estudo de Harvard, fala do relacionamento, né? Se você tem amigos e qual é a qualidade desse... A solidão, ela pode ser tão prejudicial do que fumar 17 cigarros por dia. Na pandemia agora de Covid, a gente viu que existia uma pandemia de solidão mundo afora, de pessoas idosas que vivem totalmente isoladas. Não por escolha, porque isso é solitude. Você escolhe um momento de recolhimento, de você pensar, de introspecção. Mas a solidão não, a solidão dói. Você gostaria de ter mais. Rolou agora na mídia social, uns meses atrás, uma senhora que estava se queixando que os parentes não visitavam. Aí os parentes foram. E aí você via essa foto, claro que a coisa foi montada, mas muito convincente. Ela, já bem idosa, sentada num vértice, com cadeiras e sofás dos dois lados na sala, ela olhando assim meio perplexa, e todos esses familiares que resolveram ir lá visitá-la, cada um com seu celular na mão. E ela continuava tão só como ela estava antes. A gente vai ter que estimular mais projetos como esse da Cidade Amiga. Incluir inclusão digital nisso, dos idosos que não participam, porque eu tenho tido cada vez mais seguidores acima de 60 anos. Tem crescido muito e são assim, curioso, são as pessoas que mais dão feedback, são as pessoas que mais participam, são as pessoas que mais agradecem. Porque assim, a gente está trazendo aqui um conteúdo de forma gratuita, que vai para o YouTube, que vai ficar gravado para o resto da vida. Essas pessoas, elas reconhecem o valor disso e elas gastam tempo da vida dela, do momento da vida dela, botando assim: Daniel, muito obrigado por essa troca. Eu sempre tive essa curiosidade, quando eu vou ver, essa turma 60 a mais. Eles ficam do início ao fim, eles têm paciência de não querer consumir o conteúdo só pílulas, sabe? Então, eu tenho cada vez mais me aproximado desse público e tentado trazer o conteúdo mais para eles, se é eles que estão, né, que dão valor e que ajudam a esse aqui crescer o canal, se inscrever no canal, divulgar, compartilhar. Eu fiquei pensando aqui agora, tem tudo a ver com o que você está falando, né? Da geração, né? Do saber esperar, do que já viveu, da gentileza. Saber agradecer. Tem coisas que a gente tem que manifestar. Não é só, está implícito que eu estou grato, não. Diz, obrigado. Obrigado por ter sido generoso, obrigado pelo que você me ensinou, obrigado por sua história de vida, obrigado pelo seu legado. Eu vou lhe reconhecer. Isso, para a pessoa idosa, é muito importante, sobretudo as mulheres que passam a vida meio invisíveis. Você estava falando dos mendigos, dos invisíveis, que a gente quase que tropeça pelas ruas, mas nem vê. Você vai para as avenidas mais movimentadas, elas estão ocultas. Não estão ocultas, elas estão presentes, mas são invisíveis.
Mulheres muitas vezes são invisíveis. Ninguém lhes agradece por tudo que elas fazem. Mas isso é importante para você poder crescer com autoestima, com autoconfiança. Quando você perde a sua autoestima, sua autoconfiança, você perde também a capacidade de se autocuidar. Para que você vai se autocuidar se você não vale nada? Também tem outra coisa, Daniel. É à medida em que a gente envelhece, que a gente percebe que a grande dádiva da longevidade é pedir perdão, perdoar e ser perdoado. E de preferência também se auto-perdoar. Ninguém tem um teto que não seja de vidro. Pense, aproveite esses momentos e esse privilégio de poder ter envelhecido para sanar isso que você talvez tenha deixado na pressa. A gente está muito dominado nessas cidades pela mentalidade que veio lá do Vale do Silício. Em inglês é move fast and break things. Mova-se rápido e deixe os destroços para trás. Não preste muita atenção. A vida é progresso e a gente tem que andar rápido. Quando, na verdade, a gente está precisando, e a pandemia mostrou, vai mais com calma. Preste mais atenção ao que está em volta. As pessoas, né? E a natureza. Porque essa natureza, essa mãe terra, ela tem um compromisso com a vida, mas não necessariamente da vida humana. Se a gente desaparecer, a mãe terra vai seguir. A gente está falando aqui, e eu estou perplexo pelo que eu estou vendo hoje na mídia social. Meu Deus, a Espanha está toda afogada. Torrentes e enchentes por toda parte. Houve uma tempestade, uma enxurrada no deserto de Saara que nunca houve. Eu vi isso. Você viu? Nascendo grama onde antigamente era geleira, nos polos, né? Derretendo. Pela primeira vez nascendo grama. Assim, pela primeira vez da nossa história, né? O Pantanal, ele está 2/3 mais seco do que ele era 40 anos atrás. Isso tudo vai gerar bactérias, vírus, germes. Talvez o Covid tenha sido apenas um ensaio. E eu não vejo que a gente tenha aprendido muito com esse ensaio. Eu também não. Aqui no Brasil ainda pior, porque acho que a pandemia foi mais devastadora para nós do que em qualquer outro país. Nós temos 3% da população mundial, 11% das mortes. Não aconteceu alguma coisa errada? E o que foi errado? Quem está morrendo é velho. Deixa eu morrer. Velho só atrapalha. É um fardo. E se esquecendo de que a cada momento que um velho ou uma velha morria, naquela pobreza, naquela família pobre, em que ele ou ela era a única fonte regular de recurso para a família toda, a única renda. Era comida que ia faltar para o neto. Era alguém que não ia pagar a sua conta de eletricidade, o seu internet, para você descobrir um bico. É aquela família pobre que entrava na miséria. A gente está precisando aprender a aprender, inclusive, os sinais que a gente está recebendo dessa falta de cuidado, dessa mentalidade. Vai depressa, vai, quebre, deixe, e os destroços fiquem para trás. E para isso, a voz do idoso é importante. E é importante que a gente ouça que vem da nossa geração. Princípios que têm que ser restaurados, que têm que ser... Não é de achar que eu tenho que ser bem tratado porque eu sou velho, não. Porque eu também tenho obrigações e eu tenho compromisso com as novas gerações de poder, se não porque a palavra é pesada, servir de exemplo, mas pelo menos de lembrar que há formas que a gente precisa rever para que esse país dê certo. Meu avô, que faleceu mais jovem do que eu sou hoje, ele me deixava muito aborrecido quando eu era adolescente e falava assim: o Brasil é o país do futuro que nunca vai dar certo. Eu não quero que ele tenha razão.
Eu quero esperançar, como Paulo Freire dizia. Não do verbo esperar, que isso é espera. Eu quero esperançar, eu quero fazer de uma forma diferente. Eu quero me unir às outras pessoas. Eu quero que as soluções possam nascer dessa força que a gente pode criar junto. E para isso você precisa da intergeracionalidade. Eu preciso me lidar bem e aprender com você, com seus 40 anos, e cada vez mais trabalhar com aqueles que têm 20, 25, porque é dessa troca eu ter a humildade de saber que eles estão me ensinando, mas esperar que eles me ouçam. Perfeito. Muito legal. Queria que você, para finalizar, falasse um pouquinho sobre os seus projetos, ou livro, ou não sei, qualquer coisa que você esteja planejando aí para 2025, que você possa dar um spoiler ou que você possa divulgar, se quiser, fique à vontade para poder falar. Já quero que vocês sigam o Dr. Kalash. Eu fiquei muito feliz quando eu vi que você entrou, você está mais presente, cada vez mais presente na rede social. Eu acho importante você estar mais presente. Eu sei que você não tem muito tempo para isso, mas eu vi que você está com a equipe e está muito legal, estão saindo vários recortes, isso inspira a gente, né? E você é um desses grandes nomes, né? Você, o Drauzio, é um cara também que eu ouço muito. Querido Drauzio. Então, eu queria que você... Daniel, eu estou com um projeto, sim. Eu já escrevi livros técnicos. Eu fiz uma vida acadêmica. Lembra que eu estava dizendo? Já teve coisa que eu já fiz e que eu não quero fazer de novo. Isso vale para a vida também. Eu não corro em volta do quarteirão hoje com a velocidade e a força que eu tinha aos 25. Nem quero, não preciso, pô. Eu preciso fazer todo o esforço para continuar independente. Independência é diferente de autonomia. Dependência de poder me cuidar, da minha higiene pessoal, de comer só, de tomar o meu banho, fazer as coisas que são necessárias da vida cotidiana e me chamar independente. Autonomia é diferente. Autonomia é você levar a sua vida de acordo com as suas regras e com as suas vontades. Você pode estar numa cadeira de roda, dependente de alguém, mas você vai continuar a comandar. E eu agora quero tomar sol, agora eu quero fazer compra, agora ir para a cozinha. Entendi. Essa é a sua autonomia. Quando eu tiver a autonomia e independência, ainda tem muita coisa que eu quero fazer, mas não quero repetir as coisas do passado. Eu estou com um projeto para 2025 e esse projeto é intergeracional. Eu estou trabalhando cada vez mais, eu não só da boca para fora, não, com gente bem jovem. Você já é meio velho para mim. Legal. E vai ser um livro que eu vou falar de princípios que eu acredito, vai ser envolvendo princípios de gerontologia através de histórias que eu colhi ao longo da vida. E eu quero que elas sejam lembradas. Então, cada um dos capítulos vai conter uma história. E esse livro vai ser escrito, não exatamente a 4 mãos, mas vai ser um jovem me entrevistando, Legal. compilando essas histórias, me provocando. Eu quero ser provocado. E daí vai surgir para que eu possa festejar os meus 80 anos de idade. Quando é que é? Quando é que é seu aniversário? Qual a data? Outubro. Legal. Meu filho também é de outubro, dia 2 de outubro. Você é 2? Meu filho. Ah, teu filho. Meu mais velho. Avise então, divulga, quiser que eu divulgue, quando for lançar o livro, ó, Daniel tal, e se você for fazer autógrafo lá na Bahia, me avisa também que vai ser um prazer lá compartilhar isso com você. Eu queria lhe agradecer mais uma vez pelo seu tempo, por você ter vindo aqui. Me tocou muito tudo o que você falou e você foi bem cirúrgico e tocou em pontos, né, pontos de vista que muitas pessoas não percebem, né? E que ao perceber a gente passa a ter um pouco mais de humildade, enxergar, né, a vida com um pouco mais com menos velocidade, como você falou, né, e com mais, saboreando mais a vida, né. Eu queria que você desse um recado assim, só para finalizar, para as pessoas que se aposentaram da vida, né, ou para que as pessoas não se aposentem da vida, né. É difícil
dar esse recado para alguém que passou a vida inteira trabalhando num trabalho que não lhe deu nenhuma satisfação, que não foi tratado com dignidade, que era invisível para a sociedade, uma sociedade racista, machista, incapacitista. Eu não gosto de você porque você tem uma incapacidade. Eu não vou te promover porque você é mulher. Eu não vou te dar um emprego porque você é negro. Eu não vou te dar um tratamento porque você é muito velho. Essa superposição dos ismos, ela é extraordinariamente perversa. Ela começa com uma ideologia, é o primeiro I. Eu acredito que eu valha mais do que você. Um grupo que acha que vale mais do que o outro. O homem em relação à mulher, o branco em relação ao negro, o jovem em relação ao velho, o cis-hétero em relação a quem tem uma orientação sexual que eu não gosto. Primeiro I é ideológico e supremacista. O segundo I, esse grupo tem poder. E ele vai botar todas as cascas de banana e as pedrinhas no meio do caminho para você tropeçar. E a sua autoestima vai caindo. Isso passa para o terceiro I, que é interpessoal. Eu não te ouço, eu te dou um desdém, fique lá no canto. Velha é para ficar calado, não tem que dar opinião em nada. Mulher não é para meter o bedelho em nada. O lugar do negro é na cozinha. Essas coisas que a gente ouvia, eu ouvia. E aí acaba no último I, que é a internalização. Veja, começa na ideologia, depois é institucionalizado, porque esses que têm essa ideologia têm poder, depois passa por o interpessoal, que diminuem a sua autoconfiança, a sua autoestima, e você acaba internalizando. Eu não valho mesmo tanto quanto os outros, porque eu sou mulher, porque eu sou gay, porque eu sou velho, porque eu tenho uma incapacidade. E num país tão desigual, onde você tem um quinto I, que é a inequidade, é um campo de cultura muito forte. E quando esses Is todos se superpõem, aí é de desesperar, Daniel. Você é uma mulher negra, quilombola, com 2 anos de educação, se tal, e ninguém te dá a menor atenção. É isso que a gente precisa combater juntos, porque é interseccional. Isso não é para o político sem a iniciativa privada, sem a sociedade civil. É um esforço comum para que eu possa, na hora que eu for embora, poder dizer: eu estou deixando um país melhor do que aquele em que eu nasci. Legal. Aí, a mensagem está dita, está feita. Espero que vocês tenham gostado. Essa entrevista ficou registrada, está gravada aí para o YouTube para a eternidade. Eu queria agradecer a todos vocês aí que participaram, né? Podem comentar, sigam, de novo, mais uma vez, sigam o Dr. Kalash nas redes sociais. Vocês vão ficar aí um bom tempo ali vendo. E quando eu entrei no seu Instagram, abri um vídeo, abri outro. Muitas coisas interessantes e diferentes, né? Você fala de uma diversidade de assuntos. Foi muito aprendizado aqui em pouco tempo. Então eu queria agradecer a você e dizer que vamos ter mais convidados aqui nessa temporada em São Paulo. Meu irmão, conte comigo, viu? Para divulgar, para o que você quiser falar. Quando for sair esse livro aí, eu vou com certeza comprar e vou aprender. Obrigado mais uma vez aí, viu? Tchau, pessoal. Perfeito. Até a próxima, se Deus quiser.